Nosso canal completou 3 anos, anteriormente denominado Resistência Carbonária, rebatizado como Canal Pororoca, nome sugerido pela companheira Sandra Marique Veiga, fundadora e membro do canal, da coordenação do canal. O fenômeno da pororoca nos inspirou a fazer essa analogia, que as ondas sociais do campo e da cidade se encontrem num grande estrondo ao capitalismo de desastre. Nossa logo foi criada coletivamente. Somos um canal mantido por contribuições financeiras individuais. Não temos apoio institucional ou empresarial. Somos completamente independentes. O canal Pororoca não é um canal acadêmico nem jornalístico no sentido estrito. É, sobretudo, um instrumento de comunicação para intervir na conjuntura da luta de classes. Nesses 3 anos, como assistirão a seguir, fizemos lives com lideranças históricas e proeminentes, como a companheira Dilma Rousseff, ex-presidenta do Brasil, o guerreiro José Dirceu, o teólogo Leonardo Boff, a Gleice Hoffmann, presidente do PT, e outros presidentes de partidos de esquerda, como o PSOL e o da Unidade Popular. As lives sempre contaram com a presença de um dos coordenadores do canal, Eugênio Aragão, Denise Tatim, Paulo Calmon Nogueira da Gama, Sandra Marique Veiga e eu, Francisco Celso Calmon Ferreira da Silva, mais chamado por Chico Celso ou Chico Calmon. Esse vídeo é de aproximadamente 30 minutos e é uma amostra dessa história de 3 anos. Com essa memória, estamos também agradecendo a todos que, direto ou indiretamente, fizeram parte da história do canal Pororoca. O trabalho profissional de produção desse vídeo coube a Milena Ferreira. A luta continua, vamos em frente. O canal Pororoca surgiu da iniciativa de um grupo de companheiros e companheiras militantes pela democracia, com o objetivo de contribuir de uma forma qualificada, crítica, propositiva para o debate político. Completamos mais um ano com muita alegria e só nos resta agradecer a todos e todas que se engajaram conosco, participando das nossas lives, nos assistindo, nos seguindo nas nossas redes. Longa vida ao canal. Nosso canal antes era denominado Resistência Carbonária, foi rebatizado como Pororoca, em analogia ao fenômeno natural, no sentido de queremos contribuir para que as ondas sociais do campo e da cidade se encontrem e causem um grande estrondo no capitalismo predatório e no bolsonarismo genocida. Eu queria dizer o seguinte para vocês todos, para o nosso querido Eugênio Aragão, para você, Chico Túlio, não vou conseguir chamar de Chico Celso, viu? É Chico Túlio mesmo. Para a Sandra Mairink, para a Gisele Ricobon e para todo mundo que está nos assistindo, para o Silvio Tendler, para todos esses, para a Magda Bia Vasquez, que mandou uma pergunta. Eu queria dizer para vocês o seguinte: a gente vai precisar de perceber que nós estamos numa luta de fôlego. Mas, nas lutas de fôlego, a cada passo que a gente dá, a gente acumula forças. Nós vamos enfrentar daqui a pouco uma eleição
e no final desse ano. Nós temos de construir um caminho. Eu queria dizer que o PT aprovou um programa, porque eu vi que alguém perguntou isso, chamado um programa de reconstrução do Brasil. Esse programa pode ser acessado no site do PT ou da Fundação Perseu Abramo. Ele propõe várias coisas, ele propõe uma pauta de emergência e propõe uma pauta de longo prazo, porque nós temos de começar a discutir isso, a relação entre o curto prazo e o longo prazo, que a gente chamava de tática, Túlio, estratégia, e suas articulações, para poder ter um caminho e ter um processo de construção de um novo Brasil. Eu nunca vi o ódio ser um instrumento de construção de o que quer que seja. O ódio sempre acaba com uma tragédia, com questões muito dolorosas para todas as pessoas que estiverem envolvidas no processo. Então, a gente tem que abrir e voltar a valorizar a política como um instrumento de disputa das ideias na sociedade e de construção de um novo modelo da sociedade. Fora da política é a barbárie, é a guerra. Nós não queremos. Eu tenho uma preocupação, porque o Médici e os militares fizeram o Brasil a meu deixo, fizeram o milagre brasileiro, fizeram a Transamazônica e o país cresceu. Verdade que concentrou renda, favelou, urbanizou, né? Mas ao mesmo tempo criou uma classe operária de classe média, que se transformou na vanguarda da classe trabalhadora e deu origem ao PT, a CUT. Depois veio o Geisel, implantou a indústria de base, química, bens intermediários, insumos. O Brasil... Ou seja, mas ele perdeu a eleição de 74. Nós temos que ter clareza que o Bolsonaro, é verdade que ele tomou a base da direita e juntou com a extrema-direita. Agora ele perdeu uma parte para o humorismo, mas ele está ganhando, porque ele está fazendo política, né? A Renda Brasil, o auxílio emergencial, que ele não queria dar, que era 200, nós demos 600, aliás, demos 1.200, né? Chefe de família. E hoje mesmo eu estava conversando aqui, que eu tive que ir a Caixa Econômica para receber minha aposentadoria, lá no caixa eletrônico, e conversando com um cidadão que dizia que tinha um filho, mas o filho recebe um salário mínimo pelo BPC. Quer dizer, esse país tem uma rede de proteção social e o governo se beneficia disso, fora que o Bolsonaro disputa nas redes, e com as fake news principalmente, e tem um aparato de comunicação que não é só a Rede TV, a Record, a SBT, é a Igreja Evangélica, são jornais, e a militância bolsonarista e o conservadorismo da classe média brasileira. A classe média brasileira, 2/3 dela é humorista e bolsonarista. A progressista é uma minoria, uma expressiva minoria, formadora de opinião pública tem peso, tem. É de que nós não vamos resolver os problemas fundamentais da classe trabalhadora diante do aprofundamento dessa crise
econômica, social, ambiental, política, com esse governo insano, e da saúde pública com o Covid, se a nossa militância não se envolver com os demais movimentos e partidos na luta de classe em geral. Então, na política, o que nós temos que fazer é ficar atento e participar das articulações que possam ter uma ingerência na conjuntura política, como uma tarefa fundamental, mesmo que o nosso foco histórico seja a luta pela reforma agrária, a produção de alimentos, a agroecologia. E esse quadrante da nossa história mais recente, dando sequência, inclusive, àquela análise mais histórica da nossa conversa do ano passado, é que das nossas reuniões agora mais recentes, digamos, já nesse ano, todo mundo está surpreendido, porque, ao contrário, inclusive, de outros anos, que nós tínhamos um tempo aí em que a luta de classes se amortizava, né? De 15 de dezembro a 15 de janeiro, todo mundo tirava férias, todo mundo ia cuidar dos temas familiares. E era como se a luta de classe entrasse em pause. O que nós assistimos agora? Por incrível que pareça, a luta de classes não deu pause. E nessas últimas semanas, parece que a cada dia ou a cada semana, eclodiram fatos da luta de classes que demonstraram como vem se agudizando a luta de classes e se agudizando a conjuntura de crise. Nós tivemos iniciativas, né, como a Comissão dos Mortos Desaparecidos, como a Comissão da Anistia e como a Comissão Nacional da Verdade. Foram iniciativas positivas, mas a gente não conseguiu aplicar integralmente a justiça de transição. E sem a justiça de transição, não há como você saindo de uma ditadura, e agora você saindo também, ou vamos sair de um Estado policial. Sem a justiça de transição, você não consegue, historicamente isso é provado, você não consegue implantar uma democracia sólida. Por quê? Porque ela vai estar sempre no seu ventre com aqueles entulhos, com aqueles passados, com aquela impunidade. Nós temos mais ou menos uns 45, 46 países que aplicaram a justiça de transição, alguns mais, alguns menos. Nossos vizinhos argentinos, a meu juízo, foi a que mais avançou, né? Conseguiu colocar os ditadores na prisão, né? Nós, no máximo, conseguimos uma declaração, né, num processo civil, de que o brilhante Ustra é um torturador. Não fomos mais adiante. O Facina do Major Curió declarou diante do juízo todos os crimes que ele cometeu e não foi preso na hora. Nós sabemos que a questão da justiça de transição não é um prato muito palatável pelos nossos líderes políticos, porque isso mexe com os militares que não perdoam a Comissão Nacional da Verdade.
Fala-se muito que Bolsonaro foi grosseiro com o Supremo Tribunal Federal em indicar Cássio Marques antes mesmo que o ministro Celso de Mello se aposentasse. Realmente, isso não é um sinal de cortesia. Mas nós não podemos também nos escandalizar com isso, porque não é a primeira vez que isso se faz. Tenho que lembrar que a indicação também de Alexandre de Moraes se deu ainda com o corpo de teoria quente, né? Logo depois do acidente, ainda num momento muito conturbado, né? E que também o ministro Alexandre de Moraes, para ser sabatinado e aprovado no Senado, realizou uma reunião pouco republicana num barco com vários senadores no Lago Paranoá, né? Portanto, não me parece que essa seja a pior das indicações. Por outro lado, também, o Temer, quando estava usurpando o cargo de presidente da República, né, ele nomeou a sucessora de Rodrigo Janot, também a toque de caixa, no mês de agosto ainda. Aliás, não, no mês de julho, quando ainda tinha mais ou menos 3 meses para findar o mandato de Janot. E o fez com um propósito claro de tornar Janot um pato manco. Naquela época, todos nós rimos e achamos graça. No fundo, foi ideal, foi muito bom de fazer isso, porque Janot realmente estava colocando os pés pelas mãos. Mas hoje a gente se escandaliza com essa indicação, vamos dizer, antecipada. Eu não vejo, já que o ministro Celso de Mello indicou oficialmente e já comunicou à presidência da República que dia 13 ele se aposentaria, me parece que o presidente da República estava liberado para começar os procedimentos de sua sucessão. Uma central ter incluído, por exemplo, quem está uberizado, quem está pejotizado, quem está essas coisas todas dentro do raciocínio do papel de uma central ou do papel do sindicalismo. Ou a gente renova, ou a gente inova para poder ganhar a juventude, por exemplo. Olha para a gente, olha a idade da gente que está aqui. Houve uma burocratização dos sindicalistas que é inacreditável, não há uma renovação mesmo, né? E isso é muito prejudicial. Como é que a gente não olha? Como é que a gente está distante das bases? Eu acho que essas questões são as questões fundamentais. Se a gente ficar discutindo a questão do financiamento do sindicato, ficar nesses outros temas, a gente tem que criar, inclusive, cooperativas populares, porque não vai ter trabalho de carteira assinada. Esta é a fase do capitalismo. É isso. Então, a gente tem que focar de outra maneira, senão a gente fica na mesmice. Porque a vida na Terra pode desaparecer. A Terra vai seguir adiante, circulando ao redor do Sol, mas vai adiante. Então, eu tenho, por um lado, pessimista, vamos ao encontro de uma grave crise ruim, e, para mim, o pior que está acontecendo é na China. A China não tirou lição nenhuma, voltou ao que era antes, produzindo cada vez mais e querendo crescer. Isso que nos vai matar. Então, se a gente não tirar a lição de fazer uma mudança, um novo começo,
nós não vamos mais continuar nesse planeta. E como diz Jacques Monroe, o justo castigo por aquilo que nós, durante séculos, fizemos contra a vida e contra a fonte da vida, que é a terra e a natureza. Então, por um lado, tem essa dramática. Por outro lado, tem aquela fé bíblica, que diz que Deus criou as coisas com amor, e lá o livro da sabedoria é muito claro nisso, e diz: ele é o apaixonado amante da vida. Então, Deus que é apaixonado amante da vida, seguramente de tal maneira que nós vamos dar um salto na nossa consciência e dizer que zela, reflorestar o que foi devastado, manter nossas florestas, nossas águas, nosso ar, viver na mesma casa comum, numa grande comensalidade, todos juntos, desfrutando dos poucos bens e serviços que a Terra ainda nos oferece, mas não só a toda a comunidade de vida, porque ela não criou também as florestas, os animais, os peixes, as aves, comunidade de vida. Então, eu tenho esperança e a fé que possamos dar esse salto. Nós perdemos o pé nos bairros, na luta política social. Não só perdemos o pé, por N razões. Vamos lembrar que nós passamos 6 anos defendendo o mandato da Dilma e defendendo a liberdade do Lula. E nos defendendo da guerra que abriram contra nós. Então é natural que aconteça isso. E também nós tivemos que governar o Brasil 4 vezes, cidades, estados. Isso absorveu muitos recursos humanos, vanguardas, destacamentos que estavam na luta social. São períodos. Vamos lembrar que nós vivemos metade da República em ditadura. E vamos lembrar que 3 vezes todo o salto de qualidade, de consciência, de organização, de luta que a classe trabalhadora deu foi destruído pela repressão. Né? Na década de 30, na década de 50 com o Dutra e na década de 60, 70 com a ditadura militar, que nós tivemos que reconstruir sem liberdade democrática, de organização, de manifestação, de greve, né? De voto. Vejam bem como é que nós avançamos, né, relativamente. Então, é isso que eu tenho a dizer. Lógico, o que nós estamos fazendo? Voltando para os bairros, procurando fazer a solidariedade social para reconectar com as bases populares. E nós estamos tentando superar um gravíssimo erro que nós cometemos de não entender o papel da era digital. Porque em 2008 já estava claro com o Obama, que ele quase perdeu a eleição por causa das fake news. Quase. Vamos lembrar que o Obama não era americano, era terrorista, e a mulher dele era a mulher mais rica dos Estados Unidos, que era lobista. E ele reverteu, porque ele entendeu as redes. E vamos lembrar que em 2016 ficou evidente com a eleição do Trump e com o Brexit, que é aí que estava o problema. E nós apanhamos em 16, 18 e 20 nas redes. O quadro não é de Guerra Fria. O quadro é da defesa de práticas democráticas. Né? Então, o que acontece quando se defende práticas democráticas? Eu quero primeiro situar os Estados Unidos. Eles ficam docilmente respeitando as práticas democráticas? Não. Não. Surge a chamada... eu acho, alguns tipos de intervenção. Uma intervenção aberta, declarada, né? Por exemplo, invasão do Afeganistão, invasão do Iraque, né? Tentativa de invadir a Síria e outras invasões que há por aí. E aqui, no caso da nossa América Latina, sistemática tentativa de invasão da Venezuela.
só que não bem armadas, né? Não bem armadas no sentido não bem montadas. Bom, além disso, você tem outros tipos hoje de intervenções indiretas. Tem uma que eu acho que caracteriza muito o que aconteceu aqui no Brasil e em outros países da América Latina também. Aconteceu em 2009 com o Zelaya em Honduras, em 2012 ou 2013 com o Lugo no Paraguai, em 2016 comigo no Brasil, em 2019 com o Evo Morales na Bolívia. E você tem o lawfare, que é, como o Eugênio Aragão sabe melhor, tipificar melhor do que eu, né, que é o uso da lei como arma para a destruição do que teria de ser adversário e é transformado em inimigo, então se dá a justiça do inimigo. Com a participação da mídia, com a participação do judiciário, com a participação do parlamento, com a participação, nesses dois últimos casos, dos golpes de segunda geração ou os golpes da guerra híbrida. Então, a violação da soberania e a compreensão do direito como instrumento econômico é fundamental para entender que essas estratégias, né, elas coincidem com uma onda conservadora neoliberal, com uma racionalidade que hoje está prescindindo, de fato, das instituições democráticas. Quer dizer o seguinte, né? Bom, se está incomodando o avanço do poderio econômico nos países latino-americanos, especialmente em razão de governos progressistas que tentavam, né, pelo menos balançar o sistema de privilégios, portanto, vamos dar o golpe, vamos dificultar as instituições. O meu tio Virgílio tem 4 filhos. Desses 4 filhos, 4 foram presos e torturados, sendo uma bebê, né, a Maria Isabel a Isabel foi presa também. Ela tinha menos de 6 meses à época. A viúva dele, a minha tia Hilda, também foi presa, torturada. E sobre isso, né, os impactos, como é que eu fiquei sabendo? Eu não me lembro de não ter ouvido isso do meu pai. Enquanto ele esteve lúcido, ele falou isso todos os dias. Né, ele tinha muitos... Me recordo de ver ele assim, sempre em pesadelo, acordava no meio da noite, gritando: meu nome é Francisco Gomes da Silva, eu sou brasileiro. E, assim, enquanto isso me afeta, né, eu como mulher e mãe, eu uso como parâmetro de dor, às vezes, quando estou sentindo alguma dor, de ir ao médico e falar assim: olha, essa dor aqui é igual dor de parto. Meu pai, ele morreu por conta da diabetes, né? Tinha amputado uma perna, aí, assim, ele falava que essa dor da perda do membro só era maior do que a dor da tortura. Então, ele usava como parâmetro para medir a dor dele, a tortura. O que é, assim, humanamente inimaginável. E falar sobre isso, né? Eu pensei assim, no começo eu estava calma, mas aí, né, é difícil realmente falar sobre isso.
Os 10 anos de prisão dele foram extremamente marcantes na vida dele. Meu pai morreu, eu tinha 23 anos, hoje eu tenho 37 e isso ainda dói. Relembrar o quanto ele sofreu. A minha avó morreu sem saber onde estava o corpo do filho dela. Né? Então, assim, tem coisa que realmente é difícil. É uma ferida que, como a da diabetes, né, que meu pai morreu, é uma ferida difícil de cicatrizar. E não respondi mais nada. Porque foi a única coisa que eu consegui responder. Não tinha como, naquele momento, claro, sou eu sim, eu vivi, qual é o seu nome da sua família? Sou show. Fechei o computador e fiquei com isso, sei lá quanto tempo, pensando e pensando. E eu fico, aí, trazendo isso para o dia de agora, né, antes de falar, né, de tudo que a gente viveu, eu e Gisela, entre esse 21 de maio e hoje, 17 de setembro, que aconteceu muita coisa, numa velocidade absurda. E as velocidades, elas têm uma coisa que você vive, e aí depois que para, você começa a processar. O que eu vivi? O que aconteceu? Então, como acabamos de viver assim, uma intensidade, eu estive com a Gisela presencialmente, foi maravilhoso, e com a mãe dela, e com o pai dela, e com as irmãs dela, e com a família dela, que de alguma forma eram minha família, mas não são 46 anos. Eu não sei para a Gisela como está sendo, e gostaria muito de saber, mas para mim, eu sinto que eu vou precisar assim, de muita terapia mesmo, para entender tudo isso. Porque essa temática da live dos efeitos transgeracionais, eu, Márcia, eu nunca soube que eu tinha vivido na casa dessas pessoas. Eu soube 21 de maio do ano passado. Eu não sabia. Mas alguém cantava para eu dormir. Alguém sabia que eu tenho problemas para dormir, por exemplo. Tenho problemas sérios. Preciso de acompanhamento. Alguém sabia disso. E esse alguém me contando que isso aconteceu daquela maneira, e que eu não dormia naquele momento, que minha mãe estava presa, isso, inclusive, me explica por que eu tenho tanto problema para dormir. Que é uma sacanagem a gente não saber por que a gente tem alguns problemas. Porque isso também ajuda a gente a cuidar dos problemas de outra forma, se a gente sabe as origens. E eu acho isso do meu lado, do lado da Gisela, que só ela pode falar melhor, mas imagina, ela teve uma filha, né? Não sei se ela já contou, ela chamou Márcia. No conté. No conté todavía. Ya lo vas a contar vos. Ya lo vas a contar vos. Lo que yo me pregunto es, ¿cómo es esa niña que pierde a esa hermana? ¿Cómo lo siente de una tal manera que no lo olvida más? Y que le pone a la hija el nombre Marcia de la hermana que perdió. O sea, todo lo que cargamos, yo por no saber nada, y el no saber no me ayuda a identificarme en el mundo. Pero ella sí sabía y tuvo que trabajárselo. Esos son los efeitos transgeracionais, será? Foi no dia 22 de maio, às 13 horas e 43 minutos. Hola, me chamo Gisela Consani. Busco a una niña que hoy debe tener unos 50 años, Márcia. Márcia, hija de Rina, uruguaya.
e Jacques, brasileiro. Jacques Araquém, disse. Rina estuvo presa con mi tía Zuleika. Tu padre te trajo a casa y viviste con nosotros casi 2 años. Dormías conmigo. Llorabas de noche. Yo tenía 8 años. Y tú, 2 más o menos. No me acuerdo bien de las fechas. Pero era entre los años 72 y 76. Durante esos 2 años, todas las noches, te canté el Arrorró mi niño y el repertorio de María Elena Walsh, hasta que te dormías. Quero pan, pan quero água, água quero, cantabas vos. Un día te vinieron a buscar. Tu mamá desde la cárcel pensó que era mejor. Yo te lloro desde el día en que te fuiste y me gustaría saber de ti. Pasaron muchos años. Quem fala com vocês aqui sou eu sou a Priscila Patrício, sou petroleira, faço parte do coletivo de energia do PT e também sou bióloga. O que eu tenho a ver com esses temas? Eu tenho muito amor por essas pessoas que lutaram e dedicaram suas vidas para que eu pudesse viver e nascer numa democracia. E eu tenho muita vontade que a gente continue sendo uma democracia ainda melhor. E é por isso que essa luta é de todos nós, né? E eu convido a todos que estão aqui assistindo essa live agora ao vivo, os que vão assistir posteriormente, que façam a sua inscrição no canal Pororoca, curtam o vídeo, compartilhem aí nos grupos da família, pois essa realidade a gente precisa trazer à tona, né? Antes que os monstros das fake news iludam a nossa população, dizendo que o que aconteceu na ditadura foi uma grande mentira. Né? Pedimos o pessoal que nos acompanha, pedimos que compartilhem, né? Muito relevante. A gente precisa, né, discutir essas questões, ocupar os espaços de comunicação. Qual é a função da Comissão de Anistia? Dizer quem foi perseguido político no Brasil. Se a gente for fazer uma estatística, quantos processos a gente tem, quantos pedidos, quantas pessoas entraram na Comissão de Anistia ao longo desses anos todos, contando as suas histórias e trazendo as suas provas. Mais ou menos 80 mil. 80 mil pessoas entraram na Comissão de Anistia pedindo a declaração de anistia política. Desses 80 mil, claro que nem todos foram julgados, mas vamos fazer uma projeção. Mais ou menos 60% a 65% desses pedidos são comprovados, ou seja, houve mesmo perseguição política. Não necessariamente morte, mas houve perseguição política. Tá? Então, não necessariamente tortura, mas houve perseguição política. Então, pode ter havido tortura psicológica, por exemplo. Né? O que é tão grave quanto. Né? Então, se a gente faz a conta, é perfeitamente possível afirmar que no Brasil, pelo menos 50 mil pessoas foram perseguidas políticas. E nisso, eu não estou colocando, nessa conta, eu não estou colocando populações indígenas e população camponesa. Por quê? Porque esses grupos não têm organização e nem documentação para provar as suas perseguições. Então, são 50 mil urbanos. Porque se a gente for colocar população indígena, aí passa dos 60 mil. E se a gente for colocar população camponesa, eu não sei que número vai chegar. Mas é muita gente.
agradecer muito a vocês. Por quê? Porque esse projeto, né, essa tua equipe, Chico, né, me fez, sabe, voltar ao passado. E aí ver o garoto de 18 anos e com colegas do Elefante Branco, que é uma escola de ensino médio aqui de Brasília, né, um pouco até antes, mas vamos marcar mais esse ano, 1964, né, que saiu, sabe, saiu para as ruas, saiu de dentro de si para se entregar aos outros, por acreditar que isso é fundamental, né? Nós construímos sempre uma sociedade justa, uma sociedade solidária, em que todos tenham a possibilidade de participar do banquete da vida, na capacidade de cada qual, mas que todos tenham isso, e não só uma elite, né, que é com isto presenteada. Então, isso aí foi muito bom. Quer dizer, Cláudio voltou e foi bacana porque ele continua sendo aquilo que ele foi lá. A coisa começa, na verdade, nos 14, mas no 18 é que está mais sólida, né? Mas, então, ele voltou a ver isso, voltou a se ver, né? E voltou que ele continua, né, nessa caminhada. Nós levamos essa mensagem de defesa da democracia, da soberania nacional e da conquista de uma plataforma democrática popular que avance no combate à pobreza e também na questão da redução, né, das pessoas que vivem com um salário muito reduzido, né, e ampliando, então, a democratização da renda. Também defendemos a questão da soberania nacional, que sempre está atacada, e empreendemos lutas contra as privatizações que estão acontecendo em todo o país, né, que aconteceram e que ainda estão acontecendo. Então, essa nossa luta, essa nossa obrigação, esse é o nosso dever como militantes da geração 68. É uma luta que não pode parar, não é? Sheila. A gente tem realmente colocado por essa turma de ideologicamente se esconde numa ultradireita pura do ponto de vista de filosofia, mas que não nada mais é do que da pior das disputas, que a gente realmente nunca está preparado. A verdade é que a gente se acostuma muito fácil com a situação civilizada e acha que aquilo nunca mais vai poder retroceder. Quando, é o que eu falo, esses componentes estão aí extremamente ativos e funcionando dentro do que o Chico falou agora, a falta da justiça de transição, no caso que eu estou tratando, especificamente no eixo estrutural das instituições. A gente tinha que rever o formato das instituições com muita urgência para blindar o país e a democracia desse tipo de concertação golpista. Pelo imenso esforço que o Haddad e o Lula, apesar do arcabouço, estão conseguindo botar dinheiro na base da sociedade. Por que isso é tão importante? Porque na base da sociedade, o dinheiro se transforma em demanda, o pessoal tem coisas, né? Certo? Agora, o dinheiro que vai para os grupos financeiros entra na ciranda financeira. O básico é o seguinte: hoje, isso é Piketty que demonstrou daí seu sucesso mundial, né? Quer dizer, hoje rende muito mais aplicar na ciranda financeira do que investir em produto, gerar emprego, produto, dinamizar a economia, né? Isso aqui é uma falha estrutural, né? A gente, a longo prazo, não vai poder manter esse tipo de juro, o mais alto do mundo, nível, né?
Ou seja, você junta os juros da taxa Selic, que drenam os nossos impostos, os juros das famílias, que drenam a capacidade de compra das famílias, e o dreno sobre as empresas, que trava a capacidade de investimento, você não tem como funcionar. Eu volto a dizer, o pouco que conseguimos crescer na faixa dos 3% é pelos imensos esforços desse governo de canalizar um pouco de dinheiro na base da sociedade, certo? Que isso gera demanda e reanima a economia. Né? Por isso, mais nós precisamos escrever e falar. Então, esse livro nosso foi bom, porque não tem só textos acadêmicos de artigos acadêmicos, assim, não falo mal que artigo acadêmico seja ruim, mas o artigo acadêmico ele é dirigido para um público específico, não é para a massa. E eu acho que hoje, nós quanto mais pudermos falar com a grande massa, melhor. E com a juventude, porque a juventude não viveu nada desse tempo. Então, é mais difícil se chegar para essa juventude que hoje sofre mais a influência das fake news, das desinformações, das mentiras mesmo que são veiculadas industrialmente, porque não só política ideologicamente, mas do ponto de vista financeiro, porque tem empresas ganhando dinheiro com isso. Empresas que ganham dinheiro com clicagem de jovens, né? Então, nossa luta continua e é cada dia mais forte. E nós temos que preparar também, então, com nossos livros e nossas falas, a continuação da luta com essas outras gerações. Por isso, né, você escolheu esse nome, né, Cauã? 60 anos, gerações em luta. Gerações em luta, né? Não é só a geração 68. Fazer mestrado, muitas vezes eu falei para pessoas que eram grandes acadêmicos de esquerda, inclusive, eu falei, a minha formação se deu na AP, pode ser engraçado falar isso aqui, não se deu na PUC, não se deu, não é que a PUC não possa ter contribuído, a formação, mas na AP, né, os estudos que nós fazíamos e a experiência que nós tínhamos de ir a campo, né, com trabalhos com movimento popular, com movimento social, né, e nós tivemos a oportunidade, embora eu tivesse, no primeiro momento, ligado ao movimento estudantil, ainda estudante, eu fui para a Baixada Fluminense, junto com a Sandra, né? Quer dizer, e fiquei lá na Baixada Fluminense, junto com pessoal morador de favela, junto de fábrica, porque tinha uma fábrica, né, que era a Fenemê, a antiga Fenemê, que virou Fiat, então tinha operário, e camponeses. Então, não tem a menor dúvida que a minha formação intelectual, acadêmica, ela passa por esse momento de luta, de resistência, né, que foi fundamental. De certa maneira, o artigo ele procura trazer um pouco disso daí, articulando com o que o Orlando comentou agora, que é exatamente a importância, né, da luta pela memória, justiça, verdade, a não repetição, né, e que ela é constante. Uma frase, tem uma campanha feita em torno da luta por proteção aos defensores de direitos humanos que são mortos, aos magotes. A cada semestre, quase 100 pessoas são mortas de lutadores e militantes no Brasil que fazem as lutas indígenas, camponesas, populares, urbanas, de todo tipo. Então, a gente não consegue. Ou eles destroem moralmente, a pessoa tem que ir embora, ou eles matam. Não é? Então, o que nós... Marielle, está aí. Mas para cada Marielle tem um multiplicador, para cada processo tem um multiplicador. É a vida por um fio. Eu estou propondo que a gente pegue uma campanha que tem a ver com essa campanha que foi lançada aí pelos franciscanos internacionais, pela Comissão de Justiça e Paz, e traduza. A vida no Rio Grande do Sul está por um fio. A vida nas favelas está por um fio. A pandemia colocou a vida por um fio. Gaza coloca a vida por um fio. A guerra
as guerras se generalizando põem a vida por um fio, a fome que vem coloca por um fio, ou seja, a vida fica por um fio. Nós entendemos que é fundamental no Brasil que a questão dos mortos desaparecidos ganhe uma centralidade. E, para isso, nós vamos ter que enfrentar, não sei daqui a quantos anos ou daqui a quantas gerações, mas nós vamos ter que enfrentar o problema de não ter feito uma verdadeira justiça de transição, e vamos ter que fazer. Eu dizia ontem, conversando com uma companheira, né, a respeito o pessoal está fazendo, é um grupo que está fazendo um documentário sobre a Helenira Rezende, que foi morta no Araguaia. Eu conheci pessoalmente a Helenira, abriguei ela um tempinho na casa dos meus pais, alguns dias. Veja, o que eu estava dizendo é que se a minha geração, essa geração que tem entre 70 e 80 e poucos anos, né? A geração 64, geração 68, se essa minha geração não deixa hoje, seja na forma de livros, romances, relatos, história, pesquisa, mas se não deixa, assim, uma construção cultural forte do que foi realmente a ditadura brasileira, se não traz essa memória à tona e à cena nossa, né, a nossa cena política, vai ser muito difícil para as futuras gerações trabalharem nesse sentido de fazer uma efetiva justiça de transição e contribuir dessa forma com a construção de uma democracia que não se envergonhe, de uma democracia real, verdadeira. Então, a gente está num tempo em que nós estamos envelhecendo, nós estamos morrendo, muitos de nós. Então, num tempo que a gente está batalhando para deixar essas memórias vivas. E para que isso seja algo politicamente mais consequente, é fundamental, de fato, que se permita a restauração e o trabalho consequente da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos. Vou parar por aqui, que eu já falei bastante. Você... Né? Eu até falo, puxa, eu estudei tanto direito na minha vida, eu achava que eu sabia propor ações, né? Mas eu quase nunca ganho as ações que eu entro, porque a gente trabalha com temas muito sensíveis, né? Muito delicados, e que o judiciário ainda é muito refratário, né, a tudo isso. Então, a gente tem um conjunto de problemas, né? A gente tem a questão política, a questão da legislação que não ajuda, e um judiciário também que não é diferente de tudo isso, e estamos vendo essa situação de impunidade dos crimes do passado, que continuam se repetindo, né? A polícia que continua fazendo desaparecer pessoas, utilizando a mesma política de desaparecimento. Eu sempre digo, né? Todos são desaparecidos políticos, porque é uma política de desaparecimento, né? De quem não interessa, e acabamos chegando em 8 de janeiro, e agora estamos aqui todos tentando, né? Ficamos unidos aí em torno da manutenção da democracia.